Olá, querido leitor! Eu sou a Fox e hoje eu serei a sua guia nessa nova jornada que está prestes a começar. Então vamos juntos porque a obra de hoje é Fiz um Pacto com o Diabo. Nossa história começa em um bar, onde vemos uma mulher sentada com um copo de bebida na mão, visivelmente embriagada, com seus cabelos vermelhos presos no topo de sua cabeça. Enquanto bebia, ela se lembrava de toda a humilhação que acabara de sofrer de seu ex-noivo, que a menosprezava, negando até uma estadia em sua casa, enquanto ele dizia que finalmente poderia acabar com aquele noivado inútil, pois uma vez que já estava com ela somente pelo nome de sua família. Agora que ela não fazia mais parte da família, ele não precisava mais nem vê-la. Cerrando seus punhos enquanto tomava outro gole de sua bebida, ela se questiona como ele pode traí-la daquela forma. Em outra lembrança, ela lembra de seu avô dizendo que ela não é sua neta legítima. Bebendo outro gole de sua bebida, ela fala para si mesma: como podem me jogar fora dessa maneira? Depois de uma vida totalmente voltada para minha família. Batendo o copo na mesa, ela fala com uma voz um pouco inebriante. É, isso mesmo. Você não é realmente uma Yankee. Eles nunca sequer consideraram você como sua verdadeira família. Você era apenas um peão para eles durante todo esse tempo. Tenha isso em mente a partir de agora. Cerrando seus punhos enquanto ela manifesta extremo desejo de fazer todos pagarem por tudo que fizeram a ela. Enfatizando, ela diz: faça com que todos se arrependam, quando uma voz com um tom grave e um pouco rouca soa do seu lado, atirando de seus devaneios. E como você pretende fazer isso? Ela rapidamente olha para o seu lado, notando um homem, e ele continua dizendo: você tem dinheiro suficiente para derrubar todos eles? Ela, franzindo sua testa, cerrando seus punhos mais uma vez, se levanta tentando se equilibrar, enquanto segura o seu colarinho e o puxa para mais perto, e diz: eu não tenho dinheiro nem poder suficiente nesse momento, mas eu definitivamente encontrarei uma maneira de colocar todos eles de joelhos. Eu vou fazer todos eles implorarem. Farei de tudo, qualquer coisa para que todos se arrependam, mesmo que eu tenha que vender a minha alma para o diabo. Ela diz isso com uma determinação em seu olhar. O homem, com um leve sorriso malicioso, olha para ela, se aproxima mais um pouco, enquanto ajeita algumas mechas soltas de seu cabelo atrás da orelha. Então ele fala: tenha cuidado com o que deseja, senhorita. Voltando algumas horas antes, vemos nossa prota entrando em uma sala abruptamente, chamando a atenção de todos que estavam ali. Seu avô, que estava conduzindo a reunião, chama sua atenção. Evangeline, o que você acha que está fazendo aqui? E ela o pergunta o que ele quer dizer com isso. Afinal, ela é a diretora executiva. Ele manda que ela se retire e que depois falaria com ela, insistindo que ela não poderia ser desrespeitosa e invadir uma sala de reuniões daquela maneira. Com o rosto confuso, ela o questiona, exigindo uma explicação sobre o porquê dele estar fazendo aquilo com ela. Ele, agora sentado em sua cadeira, em um tom mais sério, fala: Evangeline, a partir de hoje você abandonará sua posição de diretora executiva nessa empresa. Isso deixa nossa prota sem reação ao ouvir aquilo. Fechando seu punho, ela olha para os demais que estão na reunião, e eles, por sua vez, viram seu rosto para não tê-la que encará-la de frente. Seu avô continua dizendo que a diretoria já havia escolhido outra pessoa para substituí-la, e que iria assumir o controle o mais rápido possível. Evangeline fica com um olhar surpreso nesse momento, e se questiona se tudo aquilo faz sentido, se aquilo é um sonho, já que ela é a diretora executiva e foi graças a ela que a empresa conseguiu subir para o topo. Se aproximando de seu avô, ela pergunta se ele realmente está atirando de sua posição e por quê. Ele, ainda com um tom sério, manda que ela vá para casa. Visivelmente estressada agora com essa tal situação, Eva fala que exige saber o porquê de tudo aquilo. Ele, voltando a ficar com raiva novamente, batendo na mesa, olhando para ela, e diz que tudo aquilo é porque ela não é sua neta legítima. Nesse momento, Eva fica sem chão e não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Como assim ela não era um membro legítimo da família? Ela pergunta o que ele está dizendo e como ele pode dizer aquilo
o mesmo responde que os testes de DNA já saíram e todos confirmaram que ela não tem relação nenhuma de sangue com a família e que ele não sabe como aconteceu, mas que já tem uma investigação em andamento. Eva diz que provavelmente ele está enganado. Ele diz que não há engano nenhum e que mostrará para ela os resultados, pedindo novamente que ela se retire da sala. Ela o confronta. Então, porque eu não sou relacionada à família pelo sangue, quer dizer que eu não sou qualificada a ser diretora executiva da empresa? É isso? Ele desvia o seu olhar, fazendo Eva rir com toda aquela situação. Ele diz para ela não se preocupar, pois ela ainda irá trabalhar na empresa como uma das diretoras, informando que ela irá ajudar a sua irmã. Com um tom sarcástico, Eva olha para ele e diz: "Ah, então a minha querida irmãzinha mais nova que vai me substituir?" Ela continua rindo. Seu avô tenta falar, mas ela o impede. "Esqueça, Sr. Young. Ouça, presidente. Sem mim, a corporação XY vai cair aos pedaços." Agora em um tom mais imponente e sem baixar sua cabeça, ela continua: "Aguarde minhas palavras", deixando seu avô surpreso em ouvir aquilo. Então ela se retira da sala, enquanto todos a observam. Pegando uma folha com as mãos trêmulas, ela observa o resultado de DNA e pensa que aquela não é a verdade. E pensa então que aquela é realmente a verdade, pela qual foi tratada como um robô por sua família, pois desde sempre eles a tratavam com muita frieza. Ela se lembra de sua infância com sua avó, onde ela questionava onde seus pais estavam, que nunca iam vê-la e nem se importavam de ir no colégio, mesmo quando os professores a chamavam. Sua avó dizia que eles estavam a treinando para que ela pudesse sobreviver ao mundo cruel e que um dia enfrentará quando crescer. Ela questiona se todo aquele tratamento frio é para que ela possa administrar os negócios da família, onde a sua avó concorda e diz que eles só não querem mimá-la, para que ela não vire uma garota mimada. Voltando para o momento atual, Eva amassa o papel e pensa o quão estúpida ela foi para acreditar nisso, pois eles deveriam saber desde o início que ela não era filha legítima, e por isso eles nunca demonstraram afeto por ela, e que eles sempre a criaram para que ela fosse um grande trunfo para eles. Agora que ela se tornou independente e que levou a empresa ao auge, eles a veem como uma ameaça, portanto, este é o momento certo para se livrar dela. Com um olhar triste, ela se pergunta se agora, depois que terminaram de usá-la, se eles realmente estão a expulsando. Em outra cena, já na estrada, ela está ligando para o seu noivo, mas ele não atende, e ela segue furiosa por ele não atender suas ligações. Ao chegar no prédio onde ele mora, ela se dirige rapidamente para o elevador, enquanto continua em seus pensamentos, de que precisa falar com ele, pois ele é o único que pode ajudá-la. Mas seus pensamentos são interrompidos pelo som do elevador ao chegar no andar desejado. Ela se dirige à porta e, ao abrir, sua atenção é chamada para os saltos vermelhos, que com certeza não eram dela. Um choque involuntário passou pelo seu corpo imediatamente. Não querendo revelar sua presença, ela tira seus sapatos e caminha lentamente para o quarto. Seu coração já acelerado, ela hesita em frente à porta, mordendo seu lábio inferior. Ao empurrar, ela se depara com uma cena nada agradável, pois o seu noivo está fazendo uma troca de mana com outra mulher. Ao notar sua presença, ele se vira abruptamente para ela e questiona o que ela está fazendo ali, em um tom muito agressivo. Ele manda que ela saia, ou se ela prefere que ele tire à força. Com um olhar furioso, ela observa, enquanto ele diz que eles terminaram e que ele já estava sabendo das notícias, que ela não era uma filha legítima dos Youngs, enfatizando que ela não passa de uma caipira sem nome agora. Ela abre os olhos, como se não estivesse acreditando no que acabou de ouvir. Ele continua dizendo que ela ainda se atreve a ir na casa dele, e se ela está pensando em pedir abrigo, ela se engana. Ele manda que ela escute bem, pois só estava noivo dela porque pensava que ela era uma filha legítima dos Youngs, mas agora foi confirmado que ela não é. Então ele não tem intenção nenhuma de continuar com aquele noivado de merda, e que nunca mais quer ver a cara dela, pois já está farto de tudo aquilo há muito tempo. Evangeline, tremendo de raiva,
engole seco todas aquelas palavras que estava ouvindo e se proíbe de derramar uma lágrima sequer na frente daquele idiota bastardo, dizendo para si mesma que prefere morrer ao fazer isso na frente dele. Cerrando seus punhos e sem abaixar a cabeça, tornando firme cada palavra, ela diz: então é assim? Deixando ele surpreso com tal atitude. Ela volta seu olhar para a garota de cabelos rosa, que no momento está na cama coberta com um lençol. Voltando sua visão para o idiota, então ela diz: escute bem, Julia. Um dia irei me certificar de que você também morra cheio de arrependimentos. Eu te prometo isso. Se virando e saindo enquanto ele fica parado logo atrás dela sem acreditar no que estava ouvindo, ela bate a porta com toda a sua força possível. Enquanto dirige, com mais raiva do que antes agora, ao se lembrar da cena anterior, ela se questiona: por que ele fez isso? Por que você tem que me trair? O ódio pulsando em seu olhar enquanto ela fala: como você pode jogar fora tão fácil assim? Eu não fiz tudo que uma boa neta deveria ter feito, apesar de todo o tratamento frio que você me deu, porque como todos vocês puderam fazer isso comigo. Ela freia bruscamente, parando em frente a uma boate, enquanto ela diz para si mesma que precisa se acalmar. Ela sai do carro e caminha para dentro do bar, enquanto seus olhos caem sobre o nome da boate, Covil do Diabo. Chegando ao balcão, ela pede uma bebida. O primeiro gole desce queimando sua garganta, enquanto um arrepio percorre o seu corpo. Após algumas doses, seu rosto já rosado e seus olhos um pouco baixos e visivelmente tonta, ela fala para si mesma: olha só para você, trabalhou tanto e por muitos longos anos, você nunca experimentou esse tipo de coisa. Enquanto ela olha para algumas moças que estão dançando ao fundo. Todas essas coisas normais que as pessoas geralmente gostam, porque tudo que você pensou e se preocupou por toda a sua vida até agora foi aquela maldita empresa que você pensou que seria sua para sempre. Você nunca teve uma infância e uma adolescência normal, tudo por causa da sua dedicação ridícula para ganhar tantos diplomas quanto possível, só para agradar e esperar impressionar sua suposta família. Então ela se lembra dos dias que trabalhou duro até tarde para salvar a maldita empresa, que estava afundando nos negócios, em que muitas vezes ela dormia no escritório sozinha, e ainda assim acabou não sendo sua, e que nunca pode nem prestar atenção para cuidar de si mesma. Olhando para o copo de bebida, ela fala: e agora? Olha para mim. Ninguém valoriza ou se importa com nada do que você tenha feito até agora. Sua suposta família, que nunca realmente considerou você como parte dela, está até mesmo rebaixando você em sua posição merecedora. E então, a sua filhinha amada agora assumirá o controle de tudo. Até mesmo seu noivo te jogou fora. Ele também deve ter te comparado com algum brinquedo. Ela ri sarcasticamente e murmura: que vida mais dramática, não? Dando um gole e se lembrando que ela não é mais uma Yang, e que na verdade nunca foi, e que eles apenas a trataram como um peão em seu jogo. Furiosa, ela cerra seu punho e seus dentes e diz para si mesma, para fazer com que todos eles paguem por tudo que fizeram ela passar, por ter lhe expulsado, por tê-la tratado como um escravo e tê-la jogado fora uma vez que terminaram de usá-la. Prometo fazer todos eles se arrependerem. Voltando para a nossa cena do início, onde ela já se encontra com o homem de seu lado e um pouco bêbada. Eva, agora olhando para ele, vê um homem alto, forte, de cabelos castanhos, exalando uma imponência e um charme constante, enquanto ele a questiona em como ela pretende fazer com que todos aqueles paguem por tudo que fizeram ela passar, a deixando momentaneamente paralisada, olhando para ele, um homem um tanto misterioso, enquanto franzia sua testa. Ela então voltando a si com dificuldades de se levantar, já com a mão em seu colarinho, e dizendo a ele exatamente que não tem dinheiro no momento e nem poder, mas que definitivamente irá fazer todos eles calarem a boca e se ajoelharem. Eu farei todos eles implorarem. Farei qualquer coisa para que todos eles se arrependam, mesmo que eu tenha que vender a minha vida, minha alma, para o diabo. Com um sorriso malicioso, ele pede para ela ter cuidado com o que deseja, pois um certo diabo pode realmente cumprir o seu desejo e reivindicar a sua alma em troca. Ela solta sua gola e diz que se esse diabo está aqui, então por favor,
me apresente, pois ela gostaria muito de fazer um acordo com ele. Com um sorriso malicioso, ele diz que ela é muito corajosa, mas que acha que é porque ela está bêbada. Talvez ela queira esperar até ficar sóbria, pois uma vez que ele a apresentá-la, não haverá mais volta, e será tarde demais para arrependimento. Ela, em um tom sério, diz que não está bêbada, e pergunta onde ele está, e que ele não se preocupe, mesmo que ele peça para ir para o inferno com ele, ela o seguirá com todo prazer, contanto que ele possa lhe dar tudo o que ela quer. Ela diz isso enquanto solta um sorriso astuto. Ele, por sua vez, com um sorriso malicioso, se aproxima novamente dela. Muito bem, seu desejo é uma ordem. Terei o maior prazer em apresentá-la. Na manhã seguinte, Evangeline acorda olhando para o teto e vendo uma enorme luz. Ela se pergunta onde está, se sentando na cama e se perguntando se ela está sonhando e em que quarto é aquele tão extravagante. Ela sente uma dor de cabeça e com algumas lembranças da noite passada, tendo somente alguns flashes, a fazendo lembrar do homem misterioso da noite anterior. Meu Deus, ela diz, e começa a verificar o seu estado atual, com temor de ter ido longe demais com aquele estranho. Tirando os lençóis e vendo que ainda estava vestida e que o restante de suas roupas estão na poltrona ao lado. Olhando para si mesma, ela pensa que não está notando nada de errado e pensa se aquele homem que estava com ela no bar, será que foi ele que a trouxe para ali? E se questiona no que ela se meteu. Ela se levanta, percebendo como está cheirando mal, a deixando em pânico, rapidamente pegando suas roupas e calçados e se dirigindo para fora do quarto, enquanto observa aquele local imenso e se pergunta se tudo aquilo é um castelo antigo, notando o piso de mármore, os corrimões de cobre e os candelabros, e até mesmo um grande salão de baile. Ela pensa que aquilo definitivamente é uma mansão e provavelmente foi construída em 1800. Impressionada com aquele lugar, ela desce as escadas, ainda olhando tudo, e nota até mesmo uma lareira, parecendo coisa de filme, ficando mais impressionada e se perguntando como é que ela foi parar num lugar como aquele. Então ela vê a porta e apressa seus passos para sair. Ao se aproximar da porta, ela escuta uma voz logo atrás. Já está escapando, gatinha? A fazendo parar e olhar para trás, quando ela vê um lindo homem, alto, robusto e em seu robe preto, com uma taça de vinho na mão, a deixando encantada com aquela visão dos deuses. Então ela volta para si, balançando a cabeça, e pergunta onde ela está. Ele, com um sorriso disfarçado de maldade, diz que ela está no inferno. Ela pensa que ele está tentando ser engraçado. Com uma risada, ele pergunta: você não queria se encontrar com o diabo? Estreitando seu olhar, um tanto quanto furioso, ela pensa que ele só pode estar brincando com ela. Quando ela se lembra do que falou na noite passada, e levando sua mão à cabeça e ficando constrangida, ele caminha até ela, passando o dedo em sua testa e pressionando. Ela olha para ele enquanto ele fala: calma, bichinho. Ela segura sua mão para afastar de seu rosto. Não me chame assim. Eu não sou seu animal de estimação. E ele, com sua risada, imagina ela como seu animalzinho, voltando a falar: você está sendo muito séria, bichinho. Relaxa um pouco. Então ela tira sua mão de perto dela, enquanto diz que está indo embora. Obrigada e desculpe o transtorno que causei. Ela se vira para sair, mas rapidamente ele a impede, fechando a porta imediatamente. Ele a manda esperar. Se aproximando mais dela, ele fala em seu ouvido de forma provocante: se você acha que um simples agradecimento e um pedido de desculpas é o suficiente para mim, então eu que lhe dou minhas desculpas. Desculpa decepcioná-la, gatinha, mas esse demônio não ficará satisfeito só com isso, especialmente depois de todas as coisas que você fez, a deixando surpresa e pensando: como assim? Que coisas que eu fiz? Ele observa que ela não está se lembrando dos acontecimentos anteriores. Sem se afastar, ele continua falando: muito bem, então eu acho que eu vou ter que te mostrar
algumas evidências para convencê-la de que eu não estou simplesmente inventando coisas. E ela fica se perguntando que tipo de evidências ele pode ter, se afastando e abrindo seu hobby, enquanto diz: aqui está as evidências, bichinho. Ela olha para ele com a mão no rosto, agora já constrangida. Ela pensa: meu pai, você realmente fez isso, Eva? Meu Deus, álcool não dá nada além de dor de cabeça. E esse homem, por que ele continua me olhando dessa forma? Como se estivesse achando interessante. Eu tenho sido encarada por ele o tempo inteiro. E eu até mesmo agarrei o seu colarinho. Por acaso eu sou como uma mulher alfa violenta? Afastando um pouco a mão de seu rosto e olhando para ele novamente. E ainda pensando, todo homem que eu conheci são sanguessugas de mulheres bonitas, suaves e delicadas. Isso é porque todo homem tenta dar em cima de mim, depois fingindo ou começando a me evitar após a primeira conversa comigo. Uma vez enquanto ela olha para ele, que está agora com seu hobby mais aberto, mostrando um pouco de seu peitoral bem definido e o seu pescoço com marcas de mordida. Ela ainda em seus pensamentos se questiona: eu sei que eu nunca sou interessante como mulher. O que esse cara tá tramando? Seu comportamento desse jeito com certeza deve ter algum motivo oculto, certo? Voltando para a noite anterior, o homem misterioso está ajudando nossa prota a sair da boate, pois ela mal consegue ficar em pé por conta de sua embriaguez. Chegando no carro, com um tom insatisfeita, ela o questiona: onde está o diabo? E ironicamente ela pergunta se o diabo é o carro dela, pois ele havia lhe dito que a levaria até o diabo. Ele diz a achar adorável. Retrucando, ela pergunta se ele está querendo enganá-la. Ele diz que não está lhe enganando, mas que já havia lhe dito que o diabo não gosta de conversar com pessoas embriagadas, lhe dizendo que a levaria para casa nesse momento e que ele mesmo a apresentaria ao diabo quando ela estivesse sóbria. Ela nega estar bêbada, mas acaba tropeçando, fazendo ele assegurar para que não caísse. Ele pergunta qual o endereço dela e se tem alguém que ele possa chamar para buscá-la. Nesse momento, Eva abaixa a cabeça, ficando triste, e diz: eu não quero ir para casa e não tenho ninguém para quem você possa ligar. Com um olhar astuto, Eva tem uma ideia. Ela o empurra em direção ao carro e diz que é exatamente por isso que ele deve levá-la para o diabo agora mesmo. Eu não posso perder mais tempo. Após colocá-la no carro, ela diz que não é sábio ela mesma dirigir. Então, você dirige. Ela vai até o banco do passageiro, com certa dificuldade, e ao entrar, manda que ele dirija. O olhando de relance e vendo ele a olhar, já impaciente, ela pergunta por que ele ainda não está dirigindo. Será que você está esperando um suborno? Ela pergunta. Ela pega a sua bolsa, mas percebe que não tem dinheiro ali, apenas cartões. Ela fecha a bolsa, voltando seu olhar para ele e pergunta: certo, o que você quer? Mas ela nota do lado de fora um casal se pegando com muita vontade. Logo o casal se afasta, entrando em um carro e saindo dali. Eva volta seu olhar para o homem ao seu lado. Ele a encara e pergunta: agora, o que há com esse seu olhar? Ela, por sua vez, acaba ficando com as bochechas coradas, mas decide se aproximar dele de forma provocante, o deixando surpreso com essa atitude. Ela diz que como ela não tem dinheiro no momento, então isso deve ser o suficiente. O agarrando e beijando seu pescoço com algumas mordidas. Ela para e observa seu aroma delicioso. Ele, a chamando de bichinho, a manda parar com isso agora mesmo, ou ela poderá se arrepender. Mas ela o ignora e continua apreciando cada vez mais aquele momento, fazendo o homem engolir seco enquanto se segura. Mas ela acaba liberando um pouco de arco-íris e sujando o homem, o deixando em pânico, suspirando enquanto leva sua mão à cabeça. Ele diz: essa pequena, assegurando e vendo que ela simplesmente apagou. Agora você conseguiu seu anjinho vermelho. Com cuidado, ele a coloca no banco do passageiro e faz uma ligação, saindo do carro com suas roupas manchadas, enquanto se dirige a outro homem, tirando sua roupa e entregando a ele. Após isso, ele volta para o carro da nossa prota, com seus músculos à mostra. No carro, ele pega Eva e a coloca sobre seu peitoral.
peitoral lindamente esculpido e acaricia sua cabeça enquanto fala. Muito bem, já que você está tão obcecada em querer ir, eu vou te levar para o inferno agora, querida. Você realmente não me deu escolhas, partindo logo em seguida. Voltando ao presente, nossa prota envergonhada, refletindo os acontecimentos, conclui que o álcool só lhe traz dor de cabeça. Ainda sobre o olhar incessante daquele homem, ela tinha certeza de que nunca mais seria vista como uma mulher interessante. Então ele deve ter algum motivo oculto. Então ela o pergunta: ótimo, o que você quer? Quanto você? Ela para, no meio de sua frase, mordendo seu lábio inferior e olhando em volta, e pensa que aquela casa está gritando de luxúria e se pergunta se ele realmente precisa de dinheiro. Ou talvez aquela casa não seja dele. Voltando seu olhar para ele, ela pensa: por que inferno ele parece ser um aristocrata de alto nível? Notando seu belo físico e lembrando que ela conheceu já vários aristocratas, mas claramente nenhum daqueles exalava uma forte presença comparado a ele. E se pergunta: quem é ele em primeiro lugar? Será que as minhas observações estão sendo exageradas? Então ela resolve falar, perguntando para ele diretamente: quem é você? Com um sorriso safado ele responde: que tal você adivinhar, gatinha? Eu não tenho tempo para brincadeiras de adivinha. Que pena, então. Eva pensa no quanto estranho é esse homem. Ele não está irritado com sua atitude. A maioria das pessoas que ela conheceu, não, na verdade todos, tanto homens como mulheres, não poderiam esperar para terminar uma conversa com ela, exceto quando a conversa era puramente sobre negócios. Então por que ele parece estar tentando prolongar aquela conversa? Ele então fala, quebrando aquele silêncio: tudo bem, eu sou o diabo. Trazendo de volta um silêncio estranho. Eva fixa seu olhar nele, o imaginando com chifrinhos. Irritada, ela diz que se ele não a leva a sério, então ela vai sair. Mas ele continua calmo enquanto bebe o seu vinho. E Eva não consegue tirar o seu olhar dele, pensando se era sua imaginação ou se ele realmente estava tentando seduzi-la. E se questiona como aquele homem pode exalar tanta sexualidade e elegância ao mesmo tempo, só bebendo uma taça de vinho. Ela tenta sair de seus pensamentos, pois esse homem, meu Deus, é muito perigoso. Esse é definitivamente o homem que toda mulher deve ter cuidado. Abaixando sua cabeça, ela pensa: com aquela aparência e esse carisma, ele definitivamente é alguém que está sendo amaldiçoado por incontáveis namorados e maridos traídos e adorado por tantas mulheres. Realmente é um ser muito perigoso. Atirando de seus pensamentos, ele pressiona novamente a sua testa, falando: essa linha aqui vai se tornar verdadeiramente permanente se você continuar fazendo isso com tanta frequência, minha gatinha. Seus olhares se encontram e Eva diz: e de quem é a culpa de eu estar fazendo isso? Estou te dizendo pela última vez, se você não me leva a sério, então eu vou embora. Estou te levando muito a sério, gatinha. Aham, claro, você está dizendo eu sou o diabo. Está falando muito sério, né? Eu não estou mais bêbada. Estou falando sério. E se você vai fazer isso, então me deixe sair. Ele concorda. Então estende a sua mão para ela e diz seu nome: Gage Asher. Ela se pergunta onde já ouviu esse nome. Então ela estende a sua mão e a aperta, se apresentando somente como Eva. E ao se lembrar dos eventos passados, ela não pode mais dizer seu sobrenome, pois ela não é mais uma Young. Arrumando sua postura, ela se refere a ele agora como Sr. Asheron e expressa profundo arrependimento pela noite anterior. Nesse momento, nossa prota se lembra da forma que mordeu o pescoço dele e, gritando por dentro, ela se pergunta como ela pode ter agido de uma forma tão desavergonhada, coisas que ela não fez nem quando era mais jovem, ficando corada pela lembrança. Então ela fala: sei que você não se parece com alguém que precise de dinheiro, mas dinheiro é tudo que eu tenho para pagar pelo inconveniente que causei. Com um tom sério, Gage responde: isso será problemático, gatinha. Mas já que sou a vítima aqui, não acha que é eu que devo decidir que tipo de compensação eu quero? Eva, com um olhar desacreditado, questiona:
Vítima? E seu olhar percorre parando em suas marcas no pescoço. Ela retoma a fala, o chamando de Senhor Acheron, mas ele a interrompe, a corrigindo. Gage. Ok, Gage. O que você quer? Com um leve sorriso, ele diz: Não vou pedir muito, gatinha. Eu só quero que você fique comigo nessa casa até as marcas de suas mordidas e chupões desaparecerem. Eva fica surpresa e desacreditada em ouvir tal proposta, mas ela pensa que isso pode levar muito tempo, ficando em pânico ao cogitar 14 dias. Mas à medida que pensa, ela estreita seu olhar para ele, pensando que provavelmente ele está tirando uma com a sua cara, e que a qualquer momento ele irá começar a rir dessa situação. Eles se encaram, enquanto aguarda a resposta, mas Eva fica surpresa ao perceber que ele realmente está falando sério de tal situação. Voltando a ficar séria novamente, ela questiona se isso teria algum propósito oculto, a fazendo ter pensamentos duvidosos. Enquanto isso, Gage a observa atentamente, como se pudesse ver o que ela estava pensando, exalando charme em todos e quaisquer movimentos que faça, deixando nossa prota ainda mais intrigada com tudo. Com um olhar malicioso, ele fala: Se você está pensando que eu estou te pedindo para você ficar aqui durante esse tempo, só para você poder me servir na cama, então eu lamento te desapontar, mas você está errada, gatinha. Eva fica constrangida, mas por dentro está aliviada. Ela pergunta: Então está dizendo que eu só preciso ficar aqui até essas marcas das minhas mordidas desaparecerem? Ele confirma e diz que só precisa de companhia no momento, pois sua empregada se demitiu e ele ainda precisa de tempo para encontrar outro. E como ela já estava ali e precisava compensá-lo, isso seria mais conveniente para ele, deixando ela desacreditada e se questionando se ele realmente estava falando sério e que quer que ela fique como sua empregada temporária. Vendo sua expressão, Gage pergunta se ela tem mais alguma pergunta ou se ela não está satisfeita com as condições. Em um sorriso astuto, ele fala: Você não vai me dizer que prefere que eu vá para a cama com você do que ficar comigo e me acompanhar? Vai, gatinha. Deixando Eva furiosa com tal suposição, ele lhe dá um sorriso gentil, mas astuto. Ela aceita seu acordo, mas se sente sabotada por um diabo astuto. Porém, devido às atuais circunstâncias, ela provavelmente não tem a escolha e que não precisa ver mais ninguém naquela enorme casa. Então ela cogita que talvez ele se sinta sozinho, mas tenta se acalmar, pois não adianta se estressar com algo tão trivial. Apenas siga o fluxo, Eva, e fique em alerta. Gage passa a mão em sua cabeça, falando que ela é uma boa garota, atirando de seus pensamentos, mas Eva fica com raiva. Pare de fazer isso, eu não sou uma criança, tirando a mão dele de sua cabeça. Ele então a informa: a partir de agora, você não está permitida a sair dessa casa até essas marcas desaparecerem. Se virando para sair enquanto Eva permanece parada e se perguntando no que acabou de se meter, e que isso talvez seja apenas uma coincidência e sua má sorte por encontrar um homem tão gostoso e misterioso. Seu diabinho interior atiça seus pensamentos. Talvez não. Aquele belo diabo pode estar realmente com segundas intenções, sabe? Ele pode apenas estar blefando para te comer viva, tá ligada? Eva bate em seu diabinho, mandando ela parar de pensar besteiras. E se questiona como um homem tão rico e gostoso se incomodaria em fazer isso com alguém como ela. Se ele quiser uma mulher, basta ele fazer uma ligação e com certeza irão brotar deusas para ele. Sua diabinha concorda com ela, afinal, com esses óculos tão fora de moda e sua atitude fria, nenhum homem iria querer você. Eva, mais irritada com a sua diabinha, lhe dá um tapa e manda calar a boca. Você não está ajudando nem um pouco. Pare de perturbar e me deixe pensar em um jeito de sair dessa bagunça. Gage a chama. E ela questiona se não seria melhor ela passar em casa primeiro. Ele a pergunta para quê? O que ela responde que não tem roupas ali para ela. Mas ele, sentado em sua poltrona, sem nem se preocupar, afirma que mandará comprar tudo o que ela precisa pelo tempo que ela estiver lá. Fazendo uma ligação, ele solicita roupas femininas. Ela hesita,
Mas ele responde: nossa negociação já está finalizada, gatinha. Eu disse que você não poderia sair desse lugar até essas marcas desaparecerem. Você concordou mais cedo. Não volte atrás em suas palavras, gatinha. Agora, volte para aquele quarto e tome um banho, e eu vou te levar as roupas daqui a pouco. Mandando ela sair gentilmente, ele volta para a ligação. Seu diabinho a lembra que ela realmente está fedendo e que um banho seria muito bom. Eva então sai dali não muito satisfeita com a atual situação. Eva toma o seu banho e quando sai do banheiro nota uma roupa em cima da cama. Ao se aproximar, ela fica sem palavras. Ao terminar de se vestir, ela vai em direção a ele, determinada a convencê-lo a deixá-la sair. Quando ela o vê, agradece mentalmente por ele estar vestido, pois o seu corpo ridiculamente perfeito era uma terrível distração. Com a intenção de falar primeiro, ela abre a boca, porém é sua barriga que fala e a lembra que ela ainda não comeu, a deixando totalmente constrangida. Ele se abaixa e coloca pantufas em seu pé, a deixando surpresa com tal atitude. Eva, ainda surpresa, se pergunta por que ele está fazendo aquilo, já que ele a queria como empregada substituta. Ele a olha e pergunta se tem algo de errado, atirando de seus pensamentos. Ela diz que não é nada e tenta afastar seus pensamentos, pois o que ele acabou de fazer não significa nada para ele e que talvez seja apenas gentileza. Certo, venha comigo, meu bem, diz Gage, e se vira, indo para outro lugar. Enquanto Eva se pergunta para onde ele está a levando. Ela o segue, tentando manter a postura, enquanto pensa que deve encontrar o momento certo de convencê-lo a deixá-la ir. Percebendo que ele está a levando para a cozinha, ela pensa que essa pode ser a sua chance, mas sua diabinha logo aparece, lhe dizendo que provavelmente ele a fará cozinhar. Eva, com um sorriso astuto, diz que é claro. Afinal, por que mais ele a levaria para a cozinha? Mas sua diabinha, em pânico, diz que pode até imaginar o horror em seu rosto quando ele provar a sua comida. Mas Eva está contando exatamente com isso, pois quando ele provar minha comida terrível, ele com certeza irá me expulsar. Fuga perfeita, né não? Eva está totalmente confiante em sua tática. Porém, Gage puxa uma cadeira e pede que ela sente. Ela o olha sem entender o que está acontecendo, enquanto ele gentilmente pede para ela se sentar. Eva se senta, ainda mais confusa que antes. Ela o observa preparando a comida, enquanto ela se pergunta se não era ela para estar fazendo aquilo, cozinhando para ele. Então decide tomar uma atitude e lhe oferece ajuda, mas ele a manda se sentar e observar, a deixando cada vez mais incrédula nos acontecimentos. Eva, agora em seus pensamentos, diz: meu Deus, eu realmente não tenho ideia do que está acontecendo aqui. O que exatamente ele está pensando? Sua demônio interior aparece, dizendo que com certeza esse demônio é suspeito e que ele definitivamente tem outros planos. E Eva concorda. Afinal, por que ele agiria assim com um estranho do jeito que ele me deu aquele chinelo há um momento atrás e agora isso? Por que faria tal coisa estranha? Por que faria tal coisa com um estranho que age friamente em relação a ele? É certo se não tivesse um motivo oculto. Sua diabinha diz que agora ela não tem escolha, que não se pode dar ao luxo de cometer um erro e criar outro problema, especialmente porque esse homem parece ser podre de rico, apenas a julgar pela sua mansão e em sua aparência. Você, de todas as pessoas, sabe como pessoas extremamente ricas podem ficar quando as coisas não acontecem do seu jeito. Eva o olha e sabe muito bem disso, pois é exatamente por esse motivo que ela está sendo extremamente cautelosa sobre suas ações. Ele coloca o prato em sua frente, deixando maravilhada com aquela comida. Ele se senta e manda ela comer, pois isso será bom para sua ressaca. Enquanto morde sua unha, Eva olha para ele, enquanto ele fala: você me observou como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça durante todo o tempo que eu estava cozinhando. Tenho certeza que você veria se eu colocasse algo estranho aí. Eva fica corada, pois ele tinha percebido seu olhar sobre ele. Ela então resolve provar a comida e se espanta quão delicioso está. Ele pergunta como está a comida. Ela responde que está ótima, tentando continuar séria, mas por dentro ela está
lá, incomodada, o xingando, perguntando como ele pode cozinhar tão bem, enquanto ela fica com raiva de si mesma por não estar conseguindo parar de comer, pois essa provavelmente é a sopa de macarrão com frango mais deliciosa que ela já comeu. Enquanto isso, ele fica a observá-la. Ele oferece torradas, deixando-a surpresa com sua atitude novamente. Então ela o questiona: você por acaso realmente não é um bruxo desse planejando me engordar antes de me comer não, né?